Olha que legal. Pois é, ainda nesse... Fica a dica aí, hein, menina? Nesse tema, eu tava lembrando do seguinte aqui, das pessoas... Bom, a gente que nasceu nos anos 80, né? A gente viu muitas coisas que hoje nem existem mais, que a gente viu o pessoal tirando as sobrancelhas, mulheres, né? Tirando a sobrancelha no espelho e tal. E hoje tem todo um design, um estudo, né? E esse estudo, porque hoje o design de sobrancelha tem uma questão de assimetria, né, Tábula? Como que é essa questão? Que estudo existe por trás dessa simetria do rosto aí para fazer essa micropigmentação ou design de sobrancelhas? Então, para você fazer um design, para você fazer uma micropigmentação, a gente precisa fazer uma consultoria. Consultoria? Consultoria, eu chamo de consultoria. Consultoria, vamos lá. Explica para nós o que é. A consultoria. Então, eu preciso ver como que está a sobrancelha da minha cliente. Preciso conhecer ela, entender os gostos dela, o que ela faz, no que ela trabalha, dar uma analisada na idade, qual a imagem que essa cliente quer passar, e a gente consegue isso através da consultoria. Certo. Então, eu vou ver o rosto, eu vou ver o formato do rosto da minha cliente, o formato do olho dela, eu vou ver se ela é uma pessoa mais introspecta, se ela é uma pessoa mais expansiva. Pelo jeito que a cliente chega vestida, muitas vezes eu já começo a analisar. Pela pisadinha dela, quando ela abre a porta, eu já consigo analisar ela. Faz uma leitura, né? Exatamente. A consultoria começa a partir do momento, muitas vezes na conversa pelo WhatsApp. Certo. Ou no momento que a cliente entrou na porta. É uma tendência isso também, né? Sim, eu preciso entender o meu cliente, o consumidor, para mim conseguir atingir a expectativa dele. Perfeito. Só que muitas vezes a expectativa dele não é o que é ideal. Ele vem com uma expectativa que as redes trazem para ele. Sim. Então, a rede é muito positiva, mas ela também acaba fazendo com que a gente precise... É sempre uma coisa que já existe, né? Que a pessoa quer. Isso, você precisa quebrar alguns conceitos quando o consumidor chega até você. Então, essa consultoria começa a partir do momento que a cliente... Vamos dizer que é a partir do momento que a cliente entra em contato comigo. Perfeito. Eu vou tentar entender qual é a profissão dela, se ela trabalha com o público masculino, se ela trabalha com o público feminino, se ela trabalha com crianças, Sabe diferente. Que eu lembrei agora você comentando sobre com o que ela trabalha e o que ela quer transmitir, né? Eu me lembro da polêmica da Luísa Sonza, né? Que ela virou odiada por todos por um período. E quando ela fez essa repaginação da aparência dela para ela voltar, né, voltar aos holofotes, mídias, tudo mais, depois desse período de muito hater, né, ela mudou a sobrancelha para uma sobrancelha mais reta e mais grossa. Teve outras coisas também, mas tentando transmitir assim menos infantilização e mais seriedade, sabe? Para poder dar essa mudada. A sobrancelha mais grossa demonstra força. Olha aí. Força, posicionamento. A Jade Picon também. Nossa, a sobrancelha dela é bem grossa, né? Ela tinha uma sobrancelha pigmentada e ela fez o procedimento de flow-up, de recovery, que é para estimular o crescimento do próprio pelo. Opa, olha aí. Ela fez. Mas ela já tinha essa sobrancelha grossa, né? Ou não? Não era tão grossa, não. Tá mais grossa agora. Mas a sobrancelha grossa demonstra força, questão de jovialidade, vigor, fertilidade também. Olha só. O ângulo da sobrancelha é um ângulo mais reto, um ângulo mais curvado, já tem um significado diferente. Uma sobrancelha mais grossa e mais curvada, mais arqueada, você tem uma mulher jovem, decidida, imponente, que não abaixa a cabeça para qualquer um. Uma mulher mais sensual, a curvatura da sobrancelha ela abre o olhar, levanta o olhar, então traz uma sensualidade, quando não é excessivo, porque quando você tem um ângulo mais excessivo, já causa um pouquinho de medo, já traz aquela sensação de perigo. Aí a gente entra naquela questão do visagismo, que um dos exemplos mais fáceis e mais rápidos da cliente entender na consultoria, eu uso esses exemplos na consultoria, porque a cliente ela não tem noção dessa imagem toda. Chega para mim uma professora de educação infantil com uma sobrancelha fininha, extremamente arqueada.
Sabe quando você vai conversar, você que é mãe, Camila, quando você vai conversar com alguém e sua filha pequena está junto com você, dependendo da imagem da pessoa, do rosto da pessoa, a sua filha olha assim meio de cantinho e se esconde atrás de você. A Cecília, ela é bem solta. Ela, né, você mais decorda, ela vai conversar com muita gente. Só que ela gosta mais das pessoas que têm essa aparência mais acolhedora. Essa coisa de professora de escola, né? Uma aparência mais acolhedora mesmo. Mais amigável, alguém mais acessível. Sim, então, sim. A Disney, eles usam o visagismo isso o tempo todo. Nós inclusive, temos imagens, né? Para mostrar na tela. Mas eu já vou mostrar. Já vou chamar essa pergunta, porque a gente precisa ir para as nossas oportunidades, como eu falava com a produção aqui. E eu estava também aqui avaliando essa questão, pensando, né? Você falando sobre todo esse estudo que tem por trás de uma sobrancelha, e eu com essa sobrancelha enorme aqui, né? Mas tudo bem. E que existe também essa questão assim, pô, eu aprendi isso aqui, eu desenvolvo bem, eu aplico o processo, eu sei o método, eu tenho um resultado excelente. Quem me procura e tem o meu serviço sai daqui com um sorriso no rosto, sai feliz, sai com a autoestima elevada, sai se sentindo bem pra caramba, né? Depois de tudo isso, não é o momento de ensinar, tipo, agora eu preciso passar esse conhecimento para frente, né? Você tomou essa decisão. Como é que foi isso aí? Não é uma decisão fácil, porque você passar conhecimento de início te dá um pouco de insegurança. Porque a partir do momento que você vive isso todos os dias, que é algo que você faz repetidas vezes, a gente tende a achar que o outro já sabe aquilo, que isso é uma coisa comum, que você vive isso no seu dia a dia. Não, todo mundo sabe isso, todo mundo percebe isso. Mas quando você começa a perceber que a gente tem muitos profissionais que sabem executar uma boa técnica, mas não tem essa parte de percepção, a gente começa a perceber que o profissional tá saindo pela metade, tá saindo meio cru, tá faltando isso, tá faltando aquilo. Não, mas a moça que fez em mim não falou isso. Então a gente vai levar em consideração isso e faz parte do processo. Isso. Muitas vezes eu tenho que convencer a minha cliente de que ela vai demorar 3, 4 meses para chegar no resultado que ela quer. É preciso explicar isso. É preciso você fazer a pessoa entender isso e você colocar na cabeça de uma mulher que está com a autoestima fragilizada, que ela vai ter que esperar de 3 a 4 meses para ela ficar do jeito que ela quer, exige dedicação. E aí... É mais fácil acreditar em alguém que vai prometer uma solução imediata, né? Aqui, rapidinho. Porque a mulher, ela semana é que vem ela tá bombardeada, né, por essa insegurança. Né, que Você fala assim da pressão pela beleza? A pressão estética. Né? A gente sente essa pressão constantemente. E é muito satisfatório quando a gente consegue atingir um certo ponto. Por exemplo, falando por mim, né, que eu te falei, eu comecei a me maquiar mais na pandemia. Eu praticava aos domingos. Por quê? Porque eu me olhava no espelho com maquiagem, eu me sentia estranha, eu não me sentia normal, tipo, eu mesma. Até eu me acostumar com a minha própria aparência, com um delineado, com uma sombra, com um blush e esses detalhezinhos. E é uma vitória, né? Eu costumo dizer para mim, se nada deu certo hoje o meu delineado deu certo. Desejo de muitas. Mas eu não consigo fazer o delineado. Nada deu certo, o delineado deu. E aí a gente sente essa pressão, né? Então a mulher chegando para demorar 3, 4 meses para ter o resultado, você precisa, que nem você falou, uma consultoria, você precisa de uma coisa bem próxima mesmo, até emocional. Sim.